Olá, tudo bem? Essa palestra faz parte de uma produção acadêmica do curso de Gestão Comercial do Instituto Federal de Rondônia, IFRO, fazendo parte do componente curricular da disciplina de Desenvolvimento Regional, a fim de cumprir a atividade de percurso 2. Para tanto, hoje iremos falar sobre como monitorar e avaliar políticas públicas para mulheres em Cacoal. Cacoal é uma cidade presente no sul de Rondônia, em que tem a sua economia baseada no comércio e nas atividades agrícolas, com uma população estimada de 60 mil habitantes. Antes de começarmos a falar sobre as políticas públicas voltadas a mulheres no município de Cacoal, é importante falarmos um pouco sobre o que são políticas públicas. As políticas públicas, elas são um conjunto de ações tomadas pelos governos que visem aplicar ou implementar medidas de responsabilidade pública relacionada aos atores externos. Ou seja, as políticas públicas são ações que os governos tomam para resolver um problema público levantado pelos atores externos, ou seja, a sociedade civil, tais como empresários, associações de bairro e outros atores. Para tanto, uma das ferramentas utilizadas para levantar esse conjunto de medidas a fim de implementar essas ações para resolver problemas públicos é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que tem duração de 4 anos, que estabelece objetivos e metas da administração. Esses objetivos e metas da administração pública é organizado em programas. Então, cada programa tem as suas ações, tem a sua meta, tem os seus objetivos que vão resultar em bens e serviços para a comunidade, para a população do município. Como falei, o PPA ele tem duração de 4 anos e ele geralmente começa no início do segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e termina no fim do primeiro ano do seu sucessor, de modo que o planejamento ele seja contínuo. Quando você tiver troca de mandatos, esse planejamento ele não fique descontínuo, você continua fazendo o planejamento. Quando falamos do município de Cacoal, como que foi o PPA ali construído? Ele foi e é construído. Na gestão anterior, tivemos a elaboração do Plano Plurianual, que compreendeu os anos de 2018 a 2021. E para isso foram realizadas audiências públicas que reuniram diversos atores. O município ele foi dividido em regiões para que essas audiências públicas fossem realizadas e, a partir daí, a população teve como opinar em quais problemas públicos elas gostariam que a Prefeitura Municipal de Cacoal focasse para resolver em sua gestão. Haja vista que já estamos no ano de 2022, findo o PPA de 2021, teve a elaboração do novo PPA, que abrange os anos de 2022 a 2025. Para a construção desse plano, foi-se utilizada a mesma metodologia de elaboração de audiências públicas e também consulta aos conselhos municipais presentes na cidade de Cacoal. Para tanto, um dos programas que foram pensados foi o programa 0034.7, que é o de proteção e desenvolvimento social. Dentro deste programa, nós temos o projeto 2213, que é uma das políticas voltadas
para a população feminina, que é a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. A Prefeitura de Cacoal tem um Conselho Municipal de Direitos das Mulheres e este fundo ele é voltado para aplicar, né, políticas públicas voltadas aos direitos das mulheres. Para tanto, no PPA de 2022-2025, você tem lá definido um programa específico para esse fundo, né, para a gente ter aí a manutenção desse fundo. E ali você tem o objetivo, que é definido dentro do programa, onde você tem ali a definição do público-alvo, que são mulheres, e a justificativa para criar esse fundo, né, de implementar ações, né, de gestão e também conseguir prestar serviços à população no que tange à proteção dos direitos das mulheres. E ele foi pensado porque o problema público identificado foi a elevação do número de pessoas em situação de extrema pobreza, o crescente número de crianças, adolescentes, mulheres, jovens e idosos em situação de risco ou violação dos seus direitos. Então, você pensou ali no problema público, esse problema público foi constatado e criou-se um instrumento, uma política pública para tratar esse problema, que foi a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher para financiar os custos do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E aqui dentro do programa você vê que também tem um indicador de como que esse programa ele pode ser monitorado quanto à sua execução. E aí aqui a gente tem dois indicadores. O atendimento das famílias em situação, né, de vulnerabilidade social e também, né, o incentivo para a geração de renda para que essas famílias saiam da vulnerabilidade social. E aí você definiu os indicadores, você definiu a medida e você definiu o índice, né? Então, para que você tenha o monitoramento dessa política, você tem aqui esses indicadores que ao longo dos anos tem como você monitorar junto, né, a prefeitura se esses índices eles estão sendo cumpridos, se por esse indicador você vê a execução do programa, verificando se o indicador ele está sendo atendido. Esses são indicadores, a quantidade de famílias atendidas e o percentual de incentivo para a geração de renda. Outro instrumento da política pública para que você execute a política pública e esse instrumento está atrelado ao plano plurianual é a lei orçamentária anual. Então, para 2022, a gente verifica lá na LOA do município de Cacoal a destinação ali de um recurso para o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres e também a definição de objetivos para a execução desse recurso. Foi levantado alguns pontos, alguns objetivos, para você ter ali um recurso e esse recurso ser executado. Então, a gente tem esses dois instrumentos aqui, né, de elaboração e execução de política pública, que é o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Esses dois instrumentos definem quais são os objetivos e como que a gente pode monitorar a execução desses objetivos através dos indicadores, além do recurso, né, além da execução orçamentária. Diante desses dados, como que o cidadão ele pode monitorar as políticas públicas na Prefeitura de Cacoal? A gente tem aqui
o aplicativo Cidadão Cacoal, onde o cidadão do município pode baixar no seu celular e ele pode monitorar como a execução das políticas públicas em Cacoal. Além do app, nós também temos o portal da transparência do município. Dentro desse portal da transparência, o cidadão ele pode ter acesso a várias informações, inclusive as informações utilizadas dentro dessa apresentação foram retiradas do portal da transparência. Lá as pessoas podem ter acesso à folha de pessoal, a como o recurso da prefeitura está sendo gasto, com que está sendo gasto. As mulheres elas podem ter acesso ao recurso que está sendo destinado a este fundo e como que ele está sendo executado, se ele está sendo executado através desse portal da transparência. Lá você consegue ter um canal para fazer este monitoramento. Além disso, a Prefeitura de Cacoal ela disponibiliza canais de comunicação através das redes sociais. Esta aqui é a página do Facebook da Prefeitura de Cacoal e também pela página da Câmara Municipal de Cacoal. Porque uma das funções do Poder Legislativo, além de fazer leis, é também monitorar a execução das políticas públicas pelo Poder Executivo. Então, o canal da Câmara Municipal de Cacoal, ele transmite as audiências quadrimestrais em relação à execução dos objetivos e que a Prefeitura Municipal de Cacoal definiu na Lei Orçamentária Anual. Então, a cada 4 meses, a Prefeitura de Cacoal ela faz o balanço de como que é executada a política pública dentro do município. E essas audiências elas são públicas, né? E também são transmitidas por este canal. Lá, as pessoas, o cidadão e principalmente o público feminino pode monitorar como que está sendo gasto os recursos voltados a este público em particular. No mais, agradecemos a atenção e obrigada.